Passando para o doutor, doutor Daniel, gostávamos de, na mesma cena, olhar tanto inicialmente para o tema, que é reinventando a advocacia, e trazer uma visão daquilo que terá preparado inicialmente em relação ao tema, e depois passarmos para outras questões subsequentes. Doutor, sem mais demora, tem sensivelmente 3 minutos e meio para fazer a sua introdução. Bom, desde já agradeço a todos os presentes aqui nesta sala. Antes de fazer esta abordagem, 2 notas importantíssimas. A primeira nota é pelo convite que foi formulado pelo Dr. Stone Golão. Nos encontramos nas lides advocatícias e, graças à ética, à urbanidade, que foi possível chegar até a este local. Pois que, apesar de defender lados opostos, por causa da ética e da deontologia profissional, isso não foi um obstáculo para que o Dr. Stone me convidasse para estar aqui nesta sala. E também agradeço porque está aqui o presidente do Conselho Provincial, está também a Conselheira Nacional, a doutora Carlota, e bem como o meu colega Catito Simão. E há uma nota interessantíssima. Quando nós começamos com as atividades ligadas à oratória jurídica, uma das primeiras turmas com que eu tive pela primeira vez do Dr. Almeida Lucas foi justamente com a turma do Catito Simão. E coincidentemente hoje ele está aqui neste painel para falarmos sobre matéria ligada à advocacia. Por que falar sobre isto? O capítulo 1, versículo 1, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O porquê que nós podemos fazer menção da palavra? Se a palavra estava no princípio, está no durante, está também no depois, é porque a palavra constrói, a palavra edifica, a palavra transforma. Toda a nossa atividade e a nossa presença aqui é embasada, é consubstanciada justamente na palavra. E ao advogado impera categoricamente que ele, mais do que dominar matéria ligada ao direito e outras matérias ligadas ao exercício da atividade profissional, ele tem o dever de saber alguns soft skills, concretamente as habilidades comportamentais, e aqui como eu realço sobre a comunicação. Por que ele deve se comunicar bem e melhor? O primeiro contacto que ele tem com o constituinte no escritório de advogados é pela palavra. Numa consulta jurídica, ele tem o dever de falar bem, de se comunicar bem. Se o profissional tiver dificuldades linguísticas, faça o andado para que ele fique e você seja o seu mandatário. E nós hoje, em função do tema que nos foi proposto, queremos informar aos advogados, futuros magistrados, tanto do Ministério Público bem como dos judiciais, que a advocacia, tal como já me precederam o Dr. Nilton e a doutora Carlota, que não é só uma advocacia tradicionalista. Hoje precisamos de um advogado com ética. Por quê? Porque antes de se relacionar com a pessoa, primeiro devemos ter o dever ser. Como é que a pessoa deve se relacionar com a pessoa? E isto não é uma questão de instrução, mas uma questão de educação. E a educação deve ser aprendida pela base. Então, se relacionar, o princípio da urbanidade, do respeito, mais do que uma matéria deontológica e que está nos nossos estatutos, há necessidade de todos nós, enquanto profissionais, trabalharmos habilidades que nos ajudem a melhor exercermos a nossa atividade como profissionais. Ser advogado é um mimo. Ser advogado é uma beleza, é uma cupepatura formidável. E vocês vão perguntar, cupepatura é o quê? Veja, é um mundo de pepa, significa tá doce, cuiuio. E só é possível nisso
quando você encontra alguém que está contente da sua profissão, não, isso encanta, isso inspira. E a nossa presença aqui não é só uma presença decorativa, é uma presença inspiradora, uma presença que impacta, uma presença que torna memorável a vossa presença. E vocês dirão, um dia eu estive na Semana Jurídica e eu bebi do Dr. Nilton, da Dra. Carlota, Dr. Daniel, Dr. Cadito, porque eles transmitiram uma experiência vivida, revivida, convivida e transmitida, mas aquela que encanta, transforma, não espanta, mas encanta ao mesmo tempo. Obrigado. Não é verdade? O Dr. Nilton e a Dra. Carlota já me precederam sobre aquilo que deve ser a postura do advogado no mercado profissional, mas mais do que isso, a necessidade de sermos humildes, porque ninguém abarca tudo. E há muitos que são tudólogos, que pensam que conhecem tudo e todos, e até também já foram lá no sol, só não estiveram lá todos porque queima. E temos que ter esta humildade de saber que nós, enquanto pessoas, estamos limitados. A Faculdade de Direito são no mínimo 5 anos e ninguém aprende com maior profundidade essas matérias, sobretudo para dar resposta à atividade profissional neste tempo. Há necessidade de trabalharmos cada vez mais na excelência estudantil. E a excelência estudantil não é só uma exigência da universidade, mas também é um compromisso pessoal, pois que nós conhecemos universidades ou faculdades de direito que estão no top a nível nacional, mas que ainda lá também saem advogados ou profissionais que deixam a desejar. E também conhecemos institutos superiores que estão a preparar os advogados, os profissionais do direito, com maior competência e tecnicidade possíveis. O que nós estamos aqui a fazer hoje é para desconstruir a ideia de que só se pode fazer direito e com maior profundidade na Católica ou na Agostinho Neto. A IMETRO também, neste diapasão, está nesta esteira para preparar os profissionais não só do futuro, mas também do presente. E nesse contexto, estamos a dizer que a Universidade, a IMETRO, está de parabéns, porque todos nós estamos aqui a contribuir para apresentarmos a nossa visão de que tipo de perfil, que tipo de profissional queremos hoje e no futuro. Um advogado que saiba tudo ou mais que um advogado que conheça e reconheça as suas valências sem descurar daquilo que é o seu papel como o homem do equilíbrio, o homem da balança, para que seja não só na advocacia preventiva, assim como também reativa, mas tenha a capacidade para atacar com humildade e simplicidade. Doutor, se nós olharmos aquilo que é a nossa própria vida, nós, na atividade profissional, aqui os estudantes são inculcados para que saibam defender as suas ideias num trabalho de fim do curso e até nas entrevistas, nas atividades profissionais, nas relações profissionais, têm o dever de dominar a palavra. Quando vão para o escritório de advogados, no primeiro contacto que ele tiver com o constituinte, deve saber falar, deve articular bem as palavras. Quando for para uma primeira audiência ou na tentativa de conciliação em sede do Ministério Público ou na audiência de julgamento, também, sobretudo nas alegações, tem o dever de dominar a palavra. Mas não basta que se domine a palavra, há necessidade de ter pelo menos 5 critérios importantes. O primeiro critério é que o profissional deve planificar o que ele vai fazer. Onde que ele está, para onde vai e como vai chegar lá. 2. Deve preparar sempre, porque a preparação é a chave do sucesso. Não importa que nós sempre saibamos ou façamos isso, temos o dever de preparar sempre. 3. Precisamos de treinar sempre. E os grandes resultados, as grandes conquistas são feitas por aquelas pessoas que sempre treinaram. E temos exemplos muito bem claros, CR7 e Lionel Messi. Enquanto Lionel Messi é um gênio, CR7 é um visionário.
conseguiu onde ele conseguiu por causa do treinamento, da preparação, da dedicação, da entrega e do foco. E isso não é diferente para o advogado. Mesmo que nós tenhamos passado por uma universidade que aparentemente não tenha destaque, mas temos o dever de nos questionarmos que tipo de profissional gostaria de ser, mesmo com lacunas que eu tenha. Como é que devo me posicionar no mercado? Basta que eu domine as técnicas de persuasão, mesmo que eu não tenha lido, não tenha entendido a matéria. Tenho uma pós-graduação, tenho uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, mas não consigo exteriorizar aquilo que eu sei. Há necessidade de agregar as duas coisas, o saber fazer, o saber ser e o saber saber, sem descurar que essas habilidades comportamentais, no caso a comunicação, também faz parte da atividade profissional. Ninguém gostaria de lidar com um advogado. Ninguém gostaria de lidar com um advogado, logo à partida já não consiga se comunicar. Portanto, boa tarde, seja bem-vindo, de facto, antes de começar já está no portanto. Tudo isso aprende-se. Agora, se ele sabe tecnicamente, conhece o direito, tanto aqui o Dr. Nilton já o disse, há necessidade dele próprio se posicionar. Como se posicionar? Sabendo as técnicas de comunicação. E a comunicação hoje é a moeda do século XXI. Veja que a ordem, e está aqui a doutora Carlota, dá-se muitas cadeiras ligadas àquilo que é a nossa atuação, o saber fazer, mas não se ensina como é que o advogado deve se posicionar para que ele saiba comunicar o que ele sabe. Dali a necessidade também de ensinar aos advogados como se posicionar, como falar. E há colegas que deixam a desejar. Veja que na audiência de julgamento o advogado está com medo. E se o advogado estiver com medo, imagine quem está a recorrer ao advogado para que ele seja defendido. É um desastre. Há necessidade de todos nós, tanto a nível dos conselhos provinciais, assim como no Conselho Nacional, ver essa questão da oratoria jurídica como uma das ferramentas essenciais no exercício da atividade profissional, porque recomenda-se. Ninguém nasce a comunicar bem. Esse é um exercício que todos nós devemos fazer para que, enquanto profissionais, tanto advogados, magistrados, Ministério Público, notários, outras áreas ligadas ao direito, saibamos nos posicionar em função da habilidade comunicacional que se recomenda, porque é fundamental e essencial. Portanto, aqueles que puderem trabalhar as habilidades comunicacionais devem não só pensar que basta dominar o direito penal, o direito processual penal, o direito civil, é suficiente para convencer as pessoas. Deve ter também habilidades para que saiba transmitir e convencer, persuadir, energizar e tornar memorável na mente de quem nos escuta. O Dr. Daniel, tanto Bento Luís, é autor desta brilhante obra, que é a chave da oratória, supera o medo e domina as técnicas de persuasão. Portanto, para os estudantes, colegas de direito, podem contactar depois lá para o final o Dr. Daniel, que esta obra será certamente bastante proveitosa para desenvolver outras habilidades que se calhar nós ainda não as temos. Reservada, mas isso não quer dizer que devemos estar ancorados a meios tradicionais sem que nós tenhamos em consideração os benefícios que a tecnologia, a própria inteligência artificial nos proporciona para que os nossos trabalhos sejam mais eficazes, sejam mais eficientes. O que nós estamos aqui a falar sobre a reinvenção é, em função da própria evolução técnica e tecnológica, o advogado não pode estar atrás. Ele deve usar esses meios não para anular aquilo que existe, mas para dar uma nova roupagem para responder ao desafio da atividade profissional enquanto advogado. O advogado tem que usar um smartphone inteligente, ele tem que estar atualizado, ele tem que ter equipamentos sofisticados para, com maior celeridade, responder ao desafio da sua atividade profissional. E isso
mesmo estamos aqui a falar sobre a publicidade, esse também é outro elemento importante. Já há mais de 20 anos que o instrutivo da publicidade foi aprovado e que há necessidade da ordem apresentar, que já foi agora recentemente apresentada uma comissão para avaliar e acompanhar os advogados em matéria de publicidade nas redes sociais e não só, para preservar a tradição, sem que isto ponha em causa aquilo que são as novas tecnologias que podem, direito ou indiretamente, pôr em custos ou pôr em causa aquilo que é a nobreza da atividade advocatícia. Tradição sim, mas não podemos negar a inovação. E a inovação deve ajudar para que o advogado trabalhe e aproveite isso para atender às necessidades do seu constituinte e ser mais ágil, porque para o advogado o tempo não se brinca. Só há direito antes e durante o prazo. Fora do prazo, já sabe que pode incorrer a responsabilidade civil. E isto, quanto menos tempo tu tiver que atender a esta situação, melhor, usando recursos que te ajudam a solucionar os problemas. Nesse contexto, há reeleição sem pôr em causa aquilo que são os padrões tradicionais da própria advocacia.